Fala, pessoal! Mais uma vez, estamos aqui iniciando um episódio do nosso Mundo Imóvel Cast, o podcast que trata dos temas voltados ao mercado imobiliário, trazendo para você informação para que você possa conhecer todas as perspectivas desse mercado, que ele é bem grande, vai muito além de simplesmente comprar e vender um imóvel, ou de fazer um investimento, ou de fazer um financiamento, ou de fazer uma locação. Bom, e hoje, como nosso convidado especial, temos aqui a presença do Danilo Gonçalves. Bom dia. Ô, Danilão. Danilo, para quem não conhece, é economista, formado pela Facamp, né? Tem MBA na área de gestão empresarial, é empresário, sócio proprietário da Jaciara Seguros, uma empresa da cidade americana, né, que atua aí, tá há quantos anos? 25 anos, mais de 25 anos, né? Completamos 25 anos agora no primeiro semestre de 2023. Bom, mas explica melhor, porque 25 anos você não fecha a conta aí com essa carinha. A corretora, na verdade, ela foi aberta pela Jaciara, né? Que traz o nome da empresa. Ela veio do Banco do Brasil, aposentada depois de 20 anos no Banco do Brasil, né? E após esse período ela abriu a corretora, e logo após ela abrir a corretora veio o Thiago, né? Que é meu irmão e nosso outro sócio, né? Que também é formado, ele é em administração, né? Pela FGV. E aí depois que eu me formei também em economia, né? A gente também tirou a SUSEP, tudo certinho. E aí eu entrei na corretora também. Isso já faz bastante tempo, né? Desde 2006. Desde 2006 já? Já faz 17 anos aí, 18, né? Anos que eu... Não, 17 que eu estou na corretora já, então já faz bastante tempo aí. Dos 25, estou a 17. Aí fechou a conta. Aí fechou. Que legal, cara. Bom, e hoje a Jaciara atua com quais produtos aqui no mercado? Nós somos uma corretora de multiprodutos, né? Então, desde os tradicionais, né, que todo mundo conhece, né? Automóvel, residencial, empresarial, né? E a gente também tem uma atuação muito forte em responsabilidade civil, né? Principalmente na parte de médicos, e também na parte de locação, né? Então, a gente tem uma parte, uma área da empresa focada na parte de locação, né? Que é o suporte para as imobiliárias. Que é o seguro-fiança. Isso, tanto no seguro-fiança como capitalização e o seguro imobiliário, né? E também a parte financeira, onde a gente entra no que a gente vai conversar hoje, que é a parte de consórcio, financiamento e tudo mais. Mas hoje a gente tem um foco muito grande na parte de seguros imobiliários, né? Porra, legal. Bom, e hoje, né, como eu estava dizendo, o início aqui da nossa... O tema, melhor, início não. O tema da nossa conversa é o consórcio, né, o consórcio imobiliário, que há quem fale muito bem, há quem tem experiências ruins. E aí eu queria que você começasse explicando uma coisa, Danilo. O que é consórcio? Consórcio, acho que assim, antes eu vou até entrar um pouco nisso que você falou, né, das experiências, né, que o consórcio ele é muito cheio de mitos, né? O consórcio, efetivamente, é o que a gente fala, ele não é um investimento, né? E assim, aí talvez essa questão que você fala, muitas pessoas tiveram experiências ruins, vai muito, na verdade, de quem vendeu para essas pessoas, né? Que o consórcio ele não é um investimento. Muita gente vende como se fosse um investimento. O consórcio, efetivamente, ele é um planejamento para aquisição de um bem futuro. Seja ele um imóvel, seja ele um automóvel, até um barco, né? Então, assim, ele é um planejamento futuro de aquisição e ele pode ser utilizado como uma forma de investimento, mas ele não é um investimento puro, né? Então, acho que é aí que é o grande lance. A gente vê muita gente vendendo consórcio, né? Não de forma consultiva, mas como um produto de prateleira. E o consórcio não pode ser vendido como um produto de prateleira. Por quê? Porque, assim, ele é um produto de longo prazo, né? Então, assim, a gente está falando de um consórcio de imóveis, né, 200 meses, né? Então, de 18 anos praticamente, que a pessoa vai ficar com aquele produto, né, efetuando os pagamentos. Lógico, quando a gente compara, por exemplo, com financiamento, cada produto tem a sua particularidade e tudo mais. Você tem um custo muito menor? Sim, com certeza. Porém, se ele não é vendido através de uma consultoria feita para entender exatamente qual que é a realidade financeira daquele cliente naquele momento, ver se o consórcio é aderente àquela possibilidade que ele quer. E se ele tem a possibilidade de ser contemplado de acordo com a necessidade, sim, aí o cliente vai acabar sendo frustrado, né? Então, assim, o consórcio ele é um produto muito bom, é um produto financeiro,
que se você utilizar ele de forma consciente, de forma planejada, você pode, inclusive, ganhar dinheiro com ele. Entendeu? Tá, bom, mas deixa eu entender uma coisinha aqui, que às vezes eu tenho até dificuldade de explicar, né? Bom, geralmente o consórcio, como é que ele funciona? Eu vou lá e falo assim, pô, Danilo, eu quero comprar um consórcio porque eu quero comprar um imóvel de 300 mil reais. Né? Como que eu vou saber que é um bom negócio para mim naquele momento, que é a solução para eu comprar o meu imóvel? Então, primeiro a gente tem que analisar quando você quer comprar um imóvel, né, qual a sua realidade financeira naquele momento. E qual que é o seu planejamento, quando você vai querer comprar esse imóvel. Ah, eu quero comprar esse imóvel amanhã. Se você quiser comprar esse imóvel amanhã, já não é um bom negócio. Por quê? Porque o consórcio, depois que você faz a compra dele, né, tudo bem que a gente tem grupos que já estão, tem grupos de informação, né, que são consórcios novos, e os que já estão em andamento, que são pessoas que desistem no meio do caminho, esses consórcios são vendidos. Né? Mas o que acontece? Ele tem um período entre você fazer a aquisição do consórcio e você ser contemplado. Né? Essa que é a grande diferença entre um consórcio e um financiamento. Financiamento, você vai no banco, né? Você faz o financiamento, paga uma taxa de juros anual e você tem o dinheiro liberado e você faz a aquisição daquele imóvel naquele momento. O consórcio não, você tem que ser contemplado. Ele é um grupo que contém várias pessoas, né? E todo mês essas pessoas vão sendo contempladas. Por isso que a gente tem que a gente fala contemplado que você chama assim, vai haver um sorteio dentre aquelas pessoas que compraram aquele consórcio daquele grupo e quem for sorteado recebe o dinheiro. Isso, mas aí a gente tem duas opções, né? Uma pelo sorteio, que aí também é pela Loteria Federal, e também através do lance. Por isso que eu falo que é importante a gente sempre entender qual que é a realidade do cliente. Ah, sim. Porque assim, se um cliente está pensando, não, eu já tenho um imóvel e eu quero investir daqui a um tempo, comprar outro imóvel no longo prazo para poder pôr para aluguel, o consórcio pode ser um baita investimento. Depois a gente pode até conversar sobre isso, né, como uma forma de alavancagem financeira. Mas, se você quer comprar um imóvel para moradia e você precisa contemplar, a melhor forma não é você pensar no sorteio. Porque o sorteio ele pode acontecer nesse mês, ou no último mês, depois de 200 meses. Então, assim, por isso que a gente fala, que aí muita gente fica realmente brava, chateada, comprei um consórcio, não funciona. Por quê? Porque a pessoa foi lá e vendeu para ela falando que ela ia ser contemplada em um ano. Sim. Falou isso, desconfia. Isso? Não, desconfia porque não existe. Ó, informação importante, hein? Se chegar alguém vendendo um consórcio para você e falar que vai ser contemplado, que ele garante, o que você deve fazer? Não, desconfia porque aí tem alguma coisa estranha. Não tem como garantir uma contemplação por sorteio. Até mesmo porque senão o nome não seria sorteio, né? Sorteio, na verdade, é um sorteio feito pela Loteria Federal. Então, assim, não tem como você garantir que daqui 6 meses o número dela vai ser sorteado pela loteria. É praticamente a venda do bilhete da loteria premiada. Exato. Né? Aí avisa quem é essa pessoa que eu também quero o número da Mega Sena. Boa. Entendeu? Então, assim... Aí não precisava nem do consórcio. Não precisaria nem do consórcio, exato. Essa pessoa nem estaria até vendendo consórcio, já estaria viajando. Então, assim, o que acontece? Agora, o planejamento para quem quer comprar um imóvel precisa, né? A gente tem que analisar o quanto essa pessoa tem para dar de lance. Porque nem eu havia falado, né? Você tem a opção de ser contemplado através do sorteio e através do lance. O lance, você despende de dinheiro, né? Você oferta um valor para o grupo, né? Para você ser contemplado. Esse grupo, assim, para você ter uma média de um lance bom, digamos assim, né? Com uma chance bacana de ser contemplado, hoje ela está gerando em torno aí de uns 60%, 55%, 60% do valor, que a gente fala, não é só o valor da carta, o valor da carta mais a taxa de administração, que o consórcio ele não tem juros, ele tem uma taxa de administração que vai de acordo com o valor da sua carta, né? E que ela é fixa pelo valor total. Então, por exemplo, você pode pegar um consórcio de imóvel com uma taxa de 17,5%, né, de administração, que é uma taxa fixa pelos 200 meses. Então, você não tem anualmente essa taxa. Então, a hora que você dilui isso, você vê que é um valor bem menor do que um financiamento, né? Cara, tem bastante informação aqui, mas deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta específica, que era uma dúvida que eu tinha bastante. Você falou que no consórcio não tem juros, é taxa de administração. Sim. Então, vamos pegar essa conta aqui, 17,5% para 90 meses. Sim. É um prazo normal de carta? Aí seria de automóvel, né? 90 meses, Imóvel, no geral, quase todas as operadoras trabalham com 200 meses. Né? 200 meses. Então, vamos nos 200 meses.
Seria o equivalente a eu pegar 17,5% e dividir por 200? Ainda tem algumas taxas aí, né, que não estão nesse 17,5%, que aí vai de acordo com cada operadora, né? Mas, por exemplo, a que a gente mais trabalha, você tem ainda 0,5% de fundo de reserva, né? Que é um fundo que, efetivamente, depois, se ele não for utilizado, ele volta para os consorciados, que é um fundo que, assim, se a pessoa foi lá, foi contemplado, comprou uma casa, ficou inadimplente. O fundo tem que ir lá e entrar com um processo para pegar aquela casa e transformar em dinheiro para recuperar e devolver para o consórcio. Porque outra pessoa que está participando do consórcio vai precisar daquele dinheiro o dia que ela for contemplada. Então, assim, se não for utilizado, esse 0,5% que não está nessa taxa, volta. E tem também o seguro de vida, né? Que muita gente não fala, mas o consórcio, na verdade, também funciona quase como um seguro de vida. Que assim, se você fez um consórcio, foi contemplado e adquiriu uma casa, ou não foi contemplado, isso não muda nada. Você tem um seguro prestamista, que é um seguro de vida, em que a seguradora vai quitar esse consórcio. Né? No caso de falecimento do titular. No caso de falecimento do titular, exato. Ou se ele ficar também inválido permanentemente. Né? Que aí ele não vai poder mais gerar renda. Que é um seguro que também tem nos financiamentos. Né? Exatamente, exatamente. E aí, então, mas é uma taxa muito pequena, né? Dá 0,03 normalmente, né? Então, assim, no total, vamos pôr, num consórcio de 200 meses, a gente faz que esse de 17,5%, que é a taxa do consórcio num valor maior, acaba chegando perto aí dos 20% quando você faz o valor total, 20% a 21%, né? Então, o correto seria dividir 20 por 200, o que daria praticamente aí 0,5%, é isso? Bom, você é o economista aqui, eu sou o advogado. Se você for pegar por ano, vai dar um pouco mais de 1%, né? 1,2%, acho, 1,1%. Né? Se a gente pegar, porque a gente está falando de 200 meses, a gente está falando de praticamente aí 18 anos quase, né? Se a gente dividir aí anualmente, não vai chegar a 1,5%, mas vai chegar mais ou menos 1,2%, mais ou menos 1,1%. E aí, vou pegar esse exemplo que você deu dos 300 mil aqui para a gente bater nessa tecla da questão do consórcio versus financiamento. Por quê? Se eu tiver pressa para comprar um imóvel, pelo que você está me falando, o consórcio não é um bom negócio. Se você quiser de imediato o imóvel, eu não recomendo. Porque você teria que ter pelo menos uma entrada de 60%, que daria em torno aqui de... quase 200 mil, desse consórcio. Se você colocar a taxa junta... Os 200 mil reais. Sim. E você vai ficar com 100 mil pagando ele, né? Exato. O que a gente... o financiamento ele é mais interessante quando você não tem essa entrada, né? Aí não tem jeito. Aí você tem que partir para o financiamento. Porque no financiamento imobiliário, geralmente, se você tiver um score bom, os bancos hoje financiam até 80% do valor. Exato. Então você teria que ter uma entrada muito menor. Muito menor, exatamente. Por isso que eu falei, o consórcio, que aí muita gente se ilude, que tem gente que fala assim, não, 30% contempla. Não contempla. Não contempla. A não ser que você ache um grupo muito antigo, que esteja lá, que alguém cancelou uma cota que esteja vendendo, mas é muito raro. E aí aquele grupo lá, que assim, de 200 meses, faltam 40 meses para pagar, tem uma cota lá disponível e você consiga contemplar, porque todo mundo já contemplou. Só sobrando meia dúzia. Exato. Mas assim, se você pegar um grupo novo, um grupo em andamento recente, com 30%, 40%, você não é contemplado. Precisa ir em torno... 60% é um valor bacana, né? Isso para um grupo recente, assim. Eu entrei, se eu tiver 60%... Aí você consegue contemplar. E aí você contemplando, em um mês você consegue fazer a aquisição do imóvel, entendeu? Você contemplou, o crédito você só passa por uma análise normal. A documentação, claro, do imóvel tem que estar todo em ordem, né? Então a seguradora vai analisar. Do mesmo jeito que se fosse para um imóvel financiado. Exato. E aí você faz a aquisição através do consórcio, entendeu? O que ele tem, o consórcio que a gente faz, assim, que é a questão quando eu falei da alavancagem, que é interessante. Então, por exemplo, vamos supor que você vai comprar esse imóvel. Você tem os 300 mil para comprar esse imóvel. E você iria gastar esse valor à vista. Vamos supor, eu tenho dinheiro à vista para ir lá e comprar, fazer uma oferta para o cara, vou comprar seu imóvel. Esse dinheiro, você vai tirar de uma aplicação financeira. Provavelmente. Né? Que renderia, ainda mais no Brasil, que a gente tem uma taxa de juros fantástica para rentabilidade de investimento, né? Hoje eu acho que vai ser 12, estão esperando 12,75 agora, né? Então, assim, você tiraria esse dinheiro do investimento,
e você utilizaria ele para a compra do imóvel. Claro, esse imóvel no futuro ele vai valorizar, né? O imóvel também se valoriza. Porém, você está perdendo a rentabilidade de que aquele dinheiro te daria se você estivesse com ele num fundo de investimento. E você está se descapitalizando, vamos dizer assim. Você está se você não tiver mais nenhum fundo de emergência em dinheiro e acontecer alguma coisa, você não tem para onde correr. Aí sim, o consórcio também fica interessante. Por quê? Porque a gente usa a alavancagem financeira para fazer a aquisição do imóvel. O que é a alavancagem financeira? Você utilizar o dinheiro de terceiro para fazer a compra de um bem financeiro ou de um bem imobiliário. Né? Então, o que é aí? Qual que é a nossa, que a gente sempre recomenda? O cliente, que nem a gente fez a análise aqui, uns 300 mil, ele gastaria em torno de 200 mil. Então, ele pegaria 200 mil, lógico que ele teria que tirar esse dinheiro do investimento, certo? Só que os outros 100 não. Os outros 100 não. E esses 100 mil rendendo, se você pegar em 200 meses, vai te dar uma rentabilidade muito maior que a taxa de administração do consórcio e vai... Na verdade, o imóvel vai acabar saindo para você com um valor menor do que os 300 mil. Porque você vai ter uma rentabilidade de um dinheiro que você teria pago que você não pagou. A taxa de administração, a gente está falando de 20% em 200 meses. Quanto que esses 100 mil vai render em 18 anos? Se você deixar, como a gente comentou aqui, numa Selic, né? Se você comprar um título do governo nesse período... E o que a gente sempre recomenda, porque assim, ele tem a correção monetária. Consórcio, né? O que é a correção monetária? Por exemplo, o que acontece? Vamos pensar assim, você faz um consórcio hoje para adquirir um imóvel de 300 mil reais. Então, naquele grupo tem várias pessoas com 300 mil reais. Enquanto você não é contemplado, isso vai a seu favor. Por quê? Vamos pegar num consórcio de imóvel, né? Claro, cada operadora trabalha com uma taxa de inflação. Exato. Mas, por exemplo, no caso vou falar aqui, é Porto Seguro, ela trabalha com a média dos últimos 12 meses do INCC e do IPCA. Então, O INCC é o Índice Nacional da Construção Civil, né? Isso. E o IPCA é o Índice de Preços Direto ao Consumidor. Né? Exato. Então, ela pega os últimos 12 meses dessas duas taxas, faz a média e reajusta isso anualmente. Enquanto você não é contemplado, ele vai reajustar o valor da sua parcela e o valor da sua carta. Então, por exemplo, que num cliente que eu estava fazendo a simulação, eu peguei, a gente está falando que a gente teve período aqui de pandemia que esses índices foram bem maiores, mas foi algo, né? Mas eu considerei para ser realista, né? Então, eu peguei a média desses dois índices dos últimos 15 anos. Eu não me recordo agora se foi 5,69 ou 5,89 que deu na média, né? Então, o que acontece? Vamos supor um consórcio de 100 mil, para ficar mais fácil. Ele vai reajustar o valor que você dá a sua parcela e o valor do crédito. Então, 100 mil, você no outro ano, você ficaria com 105.800. Então, ele vai reajustando anualmente o valor da sua carta. Por quê? Porque ele não pode perder o poder de compra desse imóvel. Sim, porque lógico, não é uma matemática exata, mas se você não aplicar o índice de correção em cima desse crédito, no final você não compra um terreno. Exatamente. Então, assim... Porque o imóvel geralmente valoriza até próximo da inflação, até mais que a inflação. Até mais, exato. Então, o que acontece? Muito raramente. Então, a correção monetária é exatamente para isso, para que seja corrigido o valor da carta de acordo com a inflação do período, para que não se perda poder de compra. Para que os próximos que forem contemplados tenham a possibilidade de comprar um imóvel equivalente. E corrige a parcela do contemplado, aquele que já... Vamos supor, eu fui contemplado no sorteio. A minha parcela também vai continuar corrigida. Também vai ser corrigida. Só que aí eu já usei o dinheiro. Exato. Porque que ele entende que você já comprou aquele bem. Então, aquele bem já está valorizando por si só. Mas as outras pessoas não adquiriram ainda, então elas precisam. O que é interessante é que se você também você fizer uma compra de um consórcio, se você não for contemplado, lá na frente, lógico, vamos por assim, você começa com o valor de uma carta de crédito e um valor a pagar um pouco maior, porque você tem o valor da carta mais a taxa de administração, que é o que a gente estava falando. Chega um momento, um ponto de equilíbrio, em que o valor do crédito é maior do que o valor que você tem a pagar. Geralmente, quando você atingiu metade do plano, isso deve acontecer, né? Até menos, né? Quando você chega mais ou menos a uns 30% pago, já chega nesse break-even. E aí, tudo que a partir daí, você vai diminuindo a sua dívida. Viu? Deixa eu só fazer aqui. Break-even.
Muito bom. Igual- O que é break-even? Não, quando o ponto de equilíbrio ali, né? Ah, boa. Pronto. Então, e aí você, a Que é partir... o ponto de equilíbrio entre o saldo devedor e o saldo pago. Isso. E aí o que acontece? O reajuste vai ser sobre as duas possibilidades. Então, você tem Entendi. um reajuste sobre uma carta que é um valor maior do que o que você tem a pagar. Então, aí você já começa a ter uma diferença que a correção monetária começa a trabalhar a seu favor, entendeu? Bom, pro péssimo de matemática aqui, eu vou fazer com 100, né? Mas se a carta de crédito for de 100, na hora que eu paguei ali 50 mil, eu tenho 50 a pagar e 50 pago. De crédito. Na hora que aplicar Vamos por 10%. 10%, o meu crédito subiu para 110 110, e eu a pagar 55. Eu Você ganhou continuo- 5 mil. ganhei 5 mil. Exatamente. E assim sucessivamente, de acordo com a evolução do grupo. Exatamente. Então, assim, se você não for contemplado, a correção monetária está trabalhando a seu favor. Ou seja, eu entendo agora por que tem gente que confunde com investimento. Sim. Eu Exato. entendi. Por isso que eu falei, ele não é um investimento, mas ele pode ser utilizado como? Porque aí ele vai apostar que a inflação vai subir e vai fazer crescer o dinheiro dele. E você pode até pensar aí, trabalhar ele como investimento, que assim, vamos supor que você no momento não queira comprar nenhum imóvel, mas você seja contemplado. O que acontece com esse dinheiro? A gente falou, por exemplo, de um crédito de 300 mil reais. Vamos supor que um crédito de 300 mil reais, você tivesse uma parcela aí de 1.500. Você vai pagando mensalmente essa parcela. No 10º mês, você teve uma sorte incrível e foi contemplado por sorteio. Mas você não quer utilizar. Não quero, não ter nenhum imóvel em vista Desistir agora. de comprar um imóvel. Não quero utilizar esse crédito. O que acontece? Ele fica parado? Não. Você tem disponível para você 300 mil reais que você pode utilizar para comprar um bem ou não. Se você não utilizar, esses 300 mil reais eles ficam investidos. E a rentabilidade desse investimento entra como dinheiro, não como dinheiro para você, mas ele vai aumentando o valor da sua cota. Então, por exemplo, se hoje em dia, né, que estava rendendo em torno de 0,9%, 0,85%, né, que ele dá mais ou menos aí uns 90% do CDI, estava dando na média. Se você pegar 300 mil, você vai ter uma rentabilidade sobre 300 mil, que era um dinheiro que você não tinha. Era um dinheiro de terceiros. Porque todo mundo foi lá pagando suas parcelas do consórcio e você foi contemplado. Aquele crédito está disponível para você. E ele integralmente está rendendo. Se você não sacar o cheque, vamos dizer assim, ele fica lá aplicado. Exato. É a própria operadora, administradora, que aplica num fundo dela. De renda fixa, né, seguro, porque não pode correr o risco de cair. Por exemplo, a gente tem um cliente lá que foi contemplado faz 2 meses com uma carta de 280 mil. Até vi ontem, inclusive, que ele perguntou quanto que tá. A carta dele foi de 180 mil em 2 meses para 183.500, 183.600. Bom, Então, assim, ele já recebeu 3.500, 3.600 reais de rentabilidade sobre um dinheiro que ele não tinha. E ele paga quanto de parcela hoje? Ele está porque a gente foi com reduzida, mas está dando mais ou menos uns 1.500, mais ou menos, de parcela. Ou seja, nessa matemática, se ele deixar lá, a própria rentabilidade da carta vai recuperar a parcela. A parcela que ele está pagando, exatamente. Então, é uma outra forma de você utilizar ele como investimento. Entendeu? Entendi. Então, assim, tem essas variáveis que você consegue matematicamente ali utilizar. Mas por isso que eu falei, mas assim, o que é importante? Muita gente, às vezes, faz o consórcio e não se atenta a essa questão da correção monetária. Que a parcela vai aumentar ao longo do tempo. E aí ela pega uma parcela que acaba não conseguindo pagar. Exatamente. Aí a gente fala... Por isso que eu falo, não adianta você falar assim, eu quero uma carta de 500 mil. Mas quanto você pode pagar mensal, considerando que ao longo do tempo essa parcela vai ser reajustada? Que a gente vê muita gente vendo no consórcio assim, quanto você quer pagar? Não, eu quero pagar tanto, tal. Então a gente faz uma carta de tanto. Pô, mas você está colocando muito dinheiro aqui... aumenta seu consórcio, que vai ficar bom, a gente faz um outro consórcio, se você for contemplado, ótimo. Mas ninguém se atenta assim, mas esse cliente vai poder pagar esse consórcio até o final? Porque assim, nesse aspecto, se a pessoa se tornar inadimplente do consórcio, ela é executada como se fosse feito um financiamento. O bem, a partir do momento que ela adquire, fica financiado e alienado à operadora do consórcio. E enquanto ela não foi contemplada, eu comprei um consórcio e aí... vi que não é para mim. Caí no canto da sereia, que o cara falou que ia ser contemplado e tal. Você perde o que pagou? Como é que funciona? Você não perde, mas ele fica travado até o fim do grupo.
Ou o que você pode fazer, lógico, que normalmente o pessoal faz tenta se vender esse consórcio para outra pessoa. Fala, ó, paguei aqui 10 mil, me dá 10 mil e continua com o grupo. Às vezes, se você pega um grupo que já está em andamento durante muito tempo, a pessoa até consegue vender, por quê? Que nem a gente estava falando a questão dos lances, né? Um grupo muito antigo, quem queria pegar já deu os lances mais altos. Então, o lance ele vai diminuindo ao longo do tempo. Que vai sair na galera... Que já deu o lance alto. E aí, essas pessoas, elas acabam conseguindo vender, porque alguém que quer comprar uma carta, ó, esse grupo aqui está com lance de 45%. Pô, é interessante eu pegar, pago o que ela já pagou, pego esse grupo, essa carta para mim, e aí eu contemplo com um valor bem menor, eu tenho que me descapitalizar menos. Entendeu? Entendi. Então, assim, aí normalmente ou a opção que ela tem é ou tentar vender, né? Ou fica com o dinheiro parado até acabar o grupo lá. Mas aí ela para de pagar as parcelas. Aí ela para de pagar, mas ela não consegue pegar o dinheiro de volta. Por isso que eu falo, isso que é o perigo de você vender como investimento para a pessoa errada. Porque normalmente investimento, por mais que dependa do fundo, você tenha um prazo maior, 180 dias, 90 dias ou até mais, mas a pessoa consegue pegar esse dinheiro de volta se ela precisar numa emergência. Consórcio não pode ser usado como fundo de emergência. Não é para amadores, né? Não exato, exato. Ele é para... Por isso que eu falo, consórcio, ele tem que ser vendido de forma consultiva. É que às vezes você pega uma empresa, o cara tá lá, preciso bater minha meta, vai lá e vende pro cara de qualquer forma. E aí depois, uma pessoa depois ela descobre que aquilo não estava dentro do orçamento dela. Porque, cara, eu já vi algumas... Né? Hoje tá na moda, né? Todo mundo faz um Reels e uma história... que o cara pega uma carta de crédito, contempla, compra, aí com o valor do aluguel daquele imóvel ela paga. Isso, às vezes, me parece uma coisa, quando a pessoa está falando, nossa, tão facinho, né? Eu fico meio assim, deve ter algum... Não deve ser tão fácil assim, não é possível. Mas funciona. Funciona? Funciona. Sério, não? Tem muita gente que... Assim, quando você é contemplado, que nem eu falei, você tem algumas opções. Uma, adquirir um imóvel próprio, se você precisar, né? Se você não tiver um imóvel e quiser comprar um imóvel próprio, deixar o dinheiro investido, que é um dinheiro que você não tinha, ele vai estar rendendo, que nem a conta que a gente fez aqui, ele meio que paga, no fundo, meio que paga o valor da parcela praticamente, né? Exatamente, né? Porque ele vai aumentando o seu valor. Então, assim, o Sicredi 300, lá na frente você vai ter 450, 500 mil, né? Dependendo do tempo que esse dinheiro fica rendendo, né? Depende da rentabilidade nesse período. Então, assim, ele vai sempre aumentando se você não utilizar. Ou o que você pode fazer, sim, eu já tenho imóvel, vou utilizar esse crédito para adquirir um novo imóvel para alugar. O valor do aluguel, normalmente, se paga o valor da parcela do consórcio. E aí, você fala assim, nossa, mas eu vou ter a correção monetária anual. Tá, mas o aluguel também tem a correção monetária anual. Basicamente, hoje em dia, todo mundo usa IPCA, né? Exatamente. Até foi criado um outro índice lá, o... Tem. VAR. Estão criando um monte, né? Porque a pandemia trouxe essas loucuras aí, né? Então, assim, você tem um reajuste daí do consórcio que vai reajustar de acordo com o reajuste da sua parcela do aluguel. Então, uma coisa se compensa a outra. E aí você começa a acumular patrimônio sem ter que gastar dinheiro. Que aí sim é alavancagem financeira. Porém, você tem que ser contemplado, né? Mas vamos lá. Eu sou aquele cara que vai comprar o primeiro imóvel. O que você acha? E é assim, o que eu tenho é FGTS, não dá para usar no consórcio. Dá. Dá? Dá para utilizar. Dá para utilizar. Tem algumas regras da Caixa, né? Então, assim, depende do tempo, prazo, mas aí é regras da Caixa. Mas você consegue utilizar o FGTS para dar lance. Ele pode ser composto parte do seu lance com o seu FGTS. Então, pode ser uma alternativa ao financiamento. Pode ser uma alternativa. É que, assim, é aquilo que a gente está falando, mas para ser contemplado você precisa de um valor muito alto. Muito alto, assim, mas 60%. De pelo menos acima de 50%. Exatamente. Então, assim, 50% já é difícil num grupo novo. 55% também é muito difícil. A gente está falando assim, de 55% a 60% para você ficar competitivo. Exato. Quer garantir assim, mas assim, quer ter 99% de possibilidade de ser contemplado? 65%, se a gente pegar na história dos grupos, no histórico, já são quase todos contemplados. É um ou outro que tem em um mês 67, 68, que alguma pessoa que foi lá deu um valor muito alto, falou, não, preciso de dinheiro agora, preciso contemplar, tinha o dinheiro. E meteu bronca. E foi, exato. Então, assim, por isso que eu falo, é tudo questão de planejamento. Às vezes, você pode utilizar o consórcio até para quitar o seu financiamento.
Pode fazer isso? Pode. Então, às vezes, por exemplo, você tem aí um imóvel que você está pagando. Você já financiou ou vai financiar agora. E não falta muito. Às vezes falta 100 mil para você quitar, mas você está com uma parcela alta do financiamento. Entendeu? Que faz um consórcio de 100 mil no mesmo valor, tem os 60 mil lá para dar de lance, dá uns 70 mil, 65, dá de lance, e aí com o resto do dinheiro, com o valor do consórcio, você quita o financiamento. Se você pegar o quanto você vai pagar durante todo o período, você vai economizar muito dinheiro. Não, se eu trocar, por exemplo, uma taxa de juros, hoje um financiamento imobiliário bom, tá 10,8, mas na média até um pouco mais. 11, ao ano, né? Ao ano. Por 20 em 18 anos? Por 20 em 18 anos, né? É uma diferença muito grande. Muito grande, muito grande. E você tem consórcio? Temos consórcio. Vendemos bastante na corretora. Não, sim, mas você é um consumidor de consórcio? Porque vender para os outros aquilo, é uma coisa, é cara. aquilo que a gente conversou semana passada, eu falei, eu não vendo nada para os outros que eu não contrataria para mim mesmo. Então, eu tenho consórcio tanto de imóvel quanto de automóvel. Eu tenho para os dois. Eu fiz as minhas cartas, planejamento no futuro, né? Que a gente quer... Eu e minha esposa, a gente está pensando agora em construir daqui uns 5 anos, então a gente já fez as cartas de consórcio para construção, que você pode, não só para aquisição, né? Mas você pode utilizar o consórcio de imóvel para construção e também reforma. Né? Lógico, tem todo aquele processo, mesmo processo de um financiamento. Né? Tem toda a parte do arquiteto, engenheiro, tem que ter todo o cronograma. Cronograma de obra, mas vai você liberando pode... recurso conforme... Exatamente. Então, a minha ideia era assim, eu vou construir com dinheiro próprio ou eu vou utilizar o consórcio? Qual foi a minha ideia? Eu fiz o consórcio, fiz algumas cartas, diluí o crédito que eu precisava em algumas cartas para ter uma chance maior de ser contemplado por sorteio. Porque o que eu for sorteado por sorteio, eu não preciso despender de dinheiro. Mas aí você falou um negócio interessante. Quer dizer, então, assim, eu quero um crédito de 300 mil. Eu posso, então, em vez de comprar uma carta de 300 mil, comprar 3 de 100? Pode. Aí eu vou concorrer com 3 números com na 3 rifa. números no sorteio, exatamente. Aumenta a sua chance de ser contemplado. É o que eu, no meu caso, eu fiz. Entendeu? Por quê? Porque daí, se eu for contemplado uma, 2 ou nenhuma, eu já fiz o planejamento para daqui 5 anos contemplar elas com dinheiro próprio. Porque é quando eu vou precisar ter o dinheiro para fazer a construção. Então, já estou me planejando financeiramente para isso. Porém, se durante esse período de 5 anos eu for contemplado, aquela carta eu já não vou precisar utilizar dinheiro próprio. Mais dinheiro para investimento rendendo. Sobrou para você. Exato. Então, assim, é por isso que eu falo, é planejamento. Mas você pode utilizar, fazer várias cartas. E eu fiz isso e eu fiz também de automóvel. Que a minha ideia é, a gente vai trocar de carro. Para que eu vou entregar o meu carro e tirar dinheiro de investimento e utilizar para aquisição de outro carro? Eu vou deixar meu dinheiro investido, pego o dinheiro, vou vender o meu carro, o dinheiro eu uso para de lance, contemplo a carta com o valor maior, que é o valor que eu quero para o carro novo, e compro o carro com consórcio. E aí meu dinheiro está rendendo lá bonitinho, nos fundos de investimento certinho. Bom, cara, é assim, né? O consórcio é para quem tem disciplina também, né? Com certeza. Não dá. Para você aí, ó, que quer mágica, aliás, mágica não existe, né? Ouviu o canto da sereia, desconfie. Mas para quem tem, assim, uma educação financeira, é a melhor solução mesmo, né? Para quem tem essa questão, com certeza. Por isso que eu falo. E é aí que entra o que a gente falou da questão de, assim, muita gente, não gosta, como funciona. É porque às vezes teve uma experiência que não era aquilo que ela estava querendo. Ou venderam para ela o que talvez ela nem precisava, ou algo que não era de acordo com a realidade dela naquele momento. Ou às vezes também venderam, mas assim, ela não conseguiu se estruturar para... Porque assim, às vezes a pessoa fala, eu vou te vender um consórcio aqui, você tem 40% para dar de lance. Então você precisa pegar mais 20%, gerar isso em reserva para daqui tantos anos você conseguir o objetivo. Se ela não conseguir fazer esses 20% adicionais que ela precisa de reserva, não adianta. Não vai adiantar. E aí ela vai xingar o Danilo depois. E aí ela vai se frustrar porque não funciona, não fui contemplado, não consegui comprar meu imóvel. Então, assim, tem que ter planejamento e tem que ter consciência financeira. Senão, não funciona. Bom, e hoje, Danilo, de uma maneira geral aí, como que você vê esse mercado de consórcio? Ele está igual, crescendo? Crescendo muito.
Eu acho que assim, até essa própria conscientização financeira das pessoas, que melhorou um pouco no Brasil nos últimos anos. Você acha que melhorou? Eu acho que melhorou um pouco, está fazendo com que as pessoas procurem outras soluções, né? Para tentar entender exatamente como conseguir economizar dinheiro, talvez, com taxas, ou como conseguir aumentar patrimônio. Então, assim, mas o que eu vejo assim, que ele aumentou muito em quem quer utilizar ele exatamente para aquilo que você trouxe aqui, que eu quero comprar um imóvel para aluguel. Então, assim, pessoas que querem utilizar ele como investimento, mas que têm consciência de que aquilo é uma forma de... Aquela velha história da economia, né? Não existe mais dinheiro mais caro do que o nosso próprio. Exato. E então, que é longo prazo. Longo prazo. Que a gente tem que entender o seguinte, a gente está fazendo um consórcio de imóvel de 200 meses. Não é algo que daqui 3 anos fala, acabou, tchau, gostei, não gostei. Não, você fez uma coisa para um período longo da sua vida. É diferente do carro, né? Eu entendo, né? Eu consigo hoje aqui com as suas explicações até mudar um pouco a minha visão que eu tinha, porque eu falo para você, eu ficava pensando assim, por que eu vou comprar um consórcio e ficar pagando uma parcela aí de R$1.500, R$2.000 para alguém administrar o meu dinheiro, sendo que eu posso pegar esses R$2.000 por mês e escolher um investimento, um fundo e ficar guardando por conta própria, né? Mas até faz sentido esse raciocínio, porque você não vai pagar a taxa de administração, né? Mas você vai ter que ficar, você cuidando desse investimento, e pode ser ou não que no final de 200 meses você tenha conseguido a mesma coisa que o consórcio te ofereceu. Exato. Sem a chance de ou ser contemplado ou através de lance sacar antes. Sacar antes, exatamente. É que se você... É que assim, a gente fala, o pessoal vende muito essa questão da contemplação pelo sorteio, porque é uma mágica, né? A contemplação pelo sorteio é maravilhoso. Você tá com o dinheiro lá disponível, você não teve que gastar nada, o dinheiro tá rendendo para você. Chove pessoas querendo comprar o seu consórcio por um valor, por um ágio grande, porque a pessoa fala, nossa, eu vou lá no financiamento, eu compro uma carta contemplada aqui, pago um valor maior e daí eu uso essa carta. Que não vale a pena, na minha opinião, porque você pode utilizar, tem muito mais sentido você pegar essa carta, comprar um imóvel, alugar, e com o valor do aluguel você paga a parcela. Você está gerando patrimônio sem ter custo. Você que é economista, é isso que é fazer o dinheiro trabalhar para você? Eu acho, né? A alavancagem... é isso que é a alavancagem financeira, né? Inclusive, você pegar o dinheiro dos outros, né? Que são os outros consorciados do mesmo grupo, né? Que estão fazendo isso que estão pagando suas parcelas e permitiram que você fosse contemplado e utilizar esse dinheiro para gerar dinheiro para você mesmo, né? Bom, e aí é importante, né? Porque no passado, eu tive uma experiência na área jurídica de empresas de consórcio, administradoras que quebraram. Sim. Aí a pergunta que eu vou te fazer, como que eu escolho uma administradora? Eu acho que assim, parte muito... Não, eu acho que assim, parte muito primeiro das ofertas milagrosas. Né? Uma administradora com uma taxa... Às vezes, um local que começa com uma taxa baixa, já começa a desconfiar. Qual que é a saúde financeira dessa empresa? Né? Para ofertar isso. Ou é uma empresa que só vende consórcio, ou no caso, por exemplo, da corretora, a gente vende muito a Porto, né, que é a maior empresa de consórcio. Ela tem várias empresas regulamentando ela, tem SUSEP, tem Banco Central, por causa da parte financeira, que é a Porto Bank. Quem regulamenta o consórcio é o Banco Central. É o Banco Central, E aí você tem, por exemplo, é uma empresa muito grande. Então, assim, qual que é a chance de uma empresa como, por exemplo, Porto quebrar? Existe, né? Só que ela é bem diminuída. É muito. Então, assim, você tem uma segurança muito maior. O problema é que, assim, quando você vai para uma empresa de consórcio local, às vezes na cidade, pequena, quando tem alguma inadimplência, qual que é a capacidade dela financeira de segurar com o fundo de reserva e a gestão dela, né? Exato. Qual que é a gestão que ela tem sobre os consorciados, da inadimplência e tudo mais? Então, tudo isso é envolvido, entendeu? Olhar essa taxa de administração é importante, então, né? Porque você vê uma taxa de administração muito abaixo do mercado, e aí fica a pergunta, qual que é a média de uma taxa de administração hoje? Varia bastante. Normal. Varia bastante, assim.
Por exemplo, de imóvel, né? A gente está falando aí de 17,5% a 21%, né? Porque mesmo dentro de uma operadora única, você tem várias taxas. Por quê? Porque vai de acordo com o crédito. Quanto maior o crédito, normalmente menor a taxa de administração. Né? Então, se você pegar um crédito de 100 mil, você vai ter uma taxa maior do que um crédito de 560 mil, por exemplo. Né? Sim. Então, ele vai variar. Mas, assim, a gente pega 17,5% a 19%, né? A 21% no caso de imóvel. De automóvel, a gente está falando também aí de 16% a 19%, né? Ela não aumenta muito. Né? É engraçado assim, se você pegar entre as operadoras, mesmo as que trabalham com uma taxa menor, normalmente não é muito menor. É 1%, 2%. Só que 1%, 2%, a hora que você pega em 200 meses, não é nada. Então, assim, vale a pena você se arriscar numa operadora que você não sabe quem é, de onde veio. Por causa de um custo, às vezes, que... Vai mudar 10 reais nessa parcela, às vezes, nem isso. Nem isso, né? Ou vale a pena você ir para uma operadora que tem segurança, que tem nome no mercado, que tem várias operações, não só de consórcio, mas de outras coisas, que você sabe que tem um nome a lesar. Que se der algum chabu, nego vai... Tem dinheiro para numa dessa até o governo cobre, né? Exatamente. Que tem lá milhares de funcionários. Então, assim, é uma questão... Às vezes, é um X que você olha e fala assim, nossa, mas não tem sentido. Vale muito mais a pena você investir com segurança, com uma taxa que às vezes é um pouquinho maior, ou às vezes até idêntica. Né? Mas aí que vem o consorciado daquela pequenininha, aquela empresa pequena que fala, não, aqui você vai ser contemplado. Mas a dona Maria, você vê, ela comprou, no outro mês ela já foi contemplada. Aqui a gente contempla todo mundo rápido. Não tem como ser contemplado todo mundo rápido. Bom, isso aqui é uma coisa que a gente repetiu algumas vezes e eu falo, né? O segredo, como tudo, é não cair nos cantos da sereia. Exatamente. E saber o que você está fazendo. E eu não sei se a gente falou isso. E consórcio, então, da área imobiliária, eu posso comprar um imóvel, eu posso comprar terreno? Pode comprar terreno, pode comprar imóvel, comprar terreno, reformar e construir. E pode ser imóvel novo ou usado? Novo usado. E você pode também quitar financiamento. Né, se você Poxa, quiser. então é bem a amplo. utilização, assim, você pode praticamente utilizar em qualquer... E se você não utilizar, a hora que finalizar o consórcio, ele vai estar rendendo aquele valor. Acabou todo mundo. Cai na conta o não dinheiro. Não comprei nada, ele te paga em dinheiro. Exatamente. É interessante. Por isso que eu falei, ele não é um investimento, mas ele pode ser utilizado como um tipo de investimento, entendeu? Depende de como que você vai encarar aquilo. Exatamente. Né? E a grande diferença, pelo que eu entendi, do financiamento e do consórcio, e você me corrige se eu estiver errado, é que assim, o financiamento, você tem um custo financeiro maior, mas você realiza a sua necessidade imediata, sem risco de não obter o crédito, salvo a sua condição financeira de ser aprovado pela instituição, né? Exato. E o consórcio, você depende ou da sorte de ser sorteado ou de ter um recurso próprio acima de 50% que capacite você a contemplar por... Perfeito. É isso. Um é de imediato e o outro é planejamento. Um é imediato, o outro é planejamento. É isso. E aí vai de você saber utilizar aí qual que é a situação que você se encontra hoje, né? E, pô, Danilo, muito massa, cara. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Eu mesmo... E eu vou falar, eu fui fazer o convite para ele vir participar do podcast e ele fez a maravilha de me vender uma carta e eu comprei. Eu acabei comprando um consórcio. Agora eu vou tentar, no final, vender um terreno para ele. Tudo é negociável, né? É isso aí. Mas eu vou comprar o terreno com o consórcio. Eu tô vendo? Na prática que a gente aprende, cara. Muito massa. Vamos lá. Considerações finais aí? Eu acho que é isso. Foi, lógico, a gente fez aqui uma explicação mais generalista, né? Quando o cliente vem, a gente tem que sentar, entender qual que é a estrutura financeira dele, né? Mas é aquilo que a gente falou, não caiam em conversas milagrosas, né? Porque aí o consórcio, ele é muito... Você vê muita gente falando mal por causa disso, que são pessoas que, na verdade, compraram algo sem entender ou com promessas que não existiam. E, às vezes, isso até, vamos dizer assim, acaba gerando no mercado um afastamento de pessoas que poderiam estar usando o consórcio como uma boa solução financeira, mas que não utilizam
por às vezes falta de conhecimento. Exatamente. E esse é o nosso papel aqui, ver se a gente consegue trazer informação clara e precisa sobre a fruição dessas possibilidades que o mercado e o mundo imóvel cabe dentro dele. Perfeito. Tá bom? Quero agradecer também a todo o time lá da Jaciara Seguros, né, que está há 25 anos no mercado, atendendo aí na Americana e região, né? E que no próximo, já vou deixar o convite aqui pro Thiago, que é o irmão do Danilo e que é um especialista na área de seguro fiança, né? Essa parte ele fica mais com ele lá, ele conhece de tudo e mais um pouco ali do fiança. Que também é uma novidade, né? Já faz tempo que está no mercado, sim, mas sim. Ainda assim acho que tem bastante para crescer. Nós né? trabalhamos com seguro fiança há mais de 20 anos, né? Na época, um dos pioneiros aqui. Na época a Porto começou, a gente começou junto. Tanto que muitas coisas que foram desenvolvidas no seguro fiança, a gente que acabou levando junto com a demanda das nossas parceiras, as imobiliárias parceiras da corretora, né? E ele se desenvolveu muito, acho que tem muito a crescer, que na nossa opinião, e pelo menos de todo mundo que a gente conversa, é uma das melhores garantias do mercado. Lá eu só trabalho com isso, não tenho nem... Quero passar longe de fiador. Mas aí a gente deixa pro Thiago vir aqui. Isso, deixa pro Thiago, deixa para um próximo um episódio aí e já fica um gostinho pra galera nos acompanhar. Combinado. Quero agradecer o acompanhamento de vocês aí, ao seu tempo. Né? Espero que você consiga, mais uma vez, vir aqui beber dessa fonte de conhecimento que a gente está tentando gerar. E clica aí nos joinha, pede para seguir a gente, dá uma força pra galera. Valeu, Dan. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Boa.